próximo dia 4 de outubro, você, eu e toda a torcida brasileira vamos eleger 54 novos senadores. 2 das 3 cadeiras que cada unidade da federação tem direito no Senado vão ser trocadas. E esses 54, em geral, dá problema quando a gente vai computar os votos e comparar com o que as pesquisas eleitorais diziam antes da eleição. Porque muita gente chega na urna sem saber que são 2 votos para o Senado, porque afinal de contas não é a cada 4 anos que isso acontece, só acontece a cada 8 anos, né? Porque tem uma eleição que elege um senador e tem outra que elege 2 senadores, e assim consecutivamente. E aí sempre dá surpresa. Sempre tem um senador que é eleito e que ninguém esperava ou que era um azarão. Mas, além desses 54 que vão ser eleitos, há outros 216 potenciais senadores que também serão eleitos no próximo dia 4 de outubro e que eu duvido que você saiba quem são. São os suplentes. Raramente alguém vai olhar o nome dos 2 suplentes do candidato a senador em quem está votando, especialmente se é o segundo senador que você mal sabia que estava em disputa a sua vaga. E isso gera situações esdrúxulas. Por exemplo, tente aí você que é de São Paulo lembrar o nome dos 3 senadores paulistas. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é sobre uma reportagem feita pelo colunista do UOL, Thiago Malli, e pela repórter Marina Giannini, mostrando que nos últimos 8 anos, ou seja, desde a última eleição similar a essa para Senado no Brasil, nada menos do que 51 suplentes tomaram posse na cadeira de senador. Ou seja, a maioria das cadeiras teve alguma substituição, seja por anos, por meses ou por dias. Logo, é muito importante saber qual é o perfil desses suplentes, como eles viram suplentes e o que eles fazem depois que viram senadores, porque esses 51 conseguiram a façanha de gastar 1 bilhão e 700 milhões de reais do meu, do seu, do nosso em emendas parlamentares. Muito bem-vindo de volta ao UOL Prime, Thiago Malli. Prazer estar aqui novamente, Toledo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Thiago Malli, tinha uma versão corrente entre nós jornalistas durante muitos anos de que o suplente era sempre aquele cara que pagava pela suplência e logo, eventualmente, pelo assento no Senado, porque em geral era um empresário, alguém muito rico, que contribuía financeiramente pelo Caixa 1 ou 1,5 para as campanhas de senador e com isso tinha um acordo e no final do mandato ele acabava assumindo. Esse perfil mudou ou continua sendo igual? Toledo, mudou. E assim, a gente, inicialmente, a minha vontade, enfim, também trouxe a Marina para dentro dessa apuração de fazer essa reportagem, tem a ver com o papel importante que tem a eleição do Senado hoje. Como você sabe, há uma disputa muito grande entre os 2 polos do espectro político hoje, principalmente o polo mais alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, está levando essa eleição do Senado como algo vital para a sobrevivência, porque o Senado, obviamente, tem ali o papel de poder criar, por exemplo, uma situação de votação de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e isso é algo que, inclusive, o campo bolsonarista prega, deseja e tem tentado, tem colocado vários pedidos de impeachment que estão sendo segurados ali pelo presidente atual, o senador Davi Alcolumbre. Só vou fazer um parênteses de propaganda, autopropaganda. Tem um outro podcast quase tão bom quanto este, chamado A Hora, aqui no UOL também, no qual a gente fez um episódio praticamente inteiro dedicado a essa eleição do Senado, mostrando que é muito improvável
que os governistas, levando em conta o governo Lula, né, que a gente não sabe se vai se reeleger ou não, permaneçam com a maioria de 60% dos votos que tem hoje. No melhor dos cenários, o mais provável é ficar meio a meio. Pois é, e há uma importância estratégica para esses dois campos políticos nessa eleição do Senado. E dada essa importância estratégica, eu já tinha a ideia de que você tem com frequência substituições, suplentes entrando em exercício no Senado, e queria entender melhor se isso acontece, o quanto que isso acontece. E eu também estava imbuído dessa história que nós, jornalistas, sempre contamos, de suplentes que, na verdade, fazem muita doação de campanha para os senadores e acabam ganhando quase como um presente, vamos dizer assim, alguns meses de exercício ali no Senado. O que a gente verificou, Toledo, é que, ao contrário do que acontecia antes, porque isso sim acontecia antes, inclusive conversamos com alguns cientistas políticos que haviam observado esse fenômeno, antes você tinha uma questão de empresários, principalmente, contribuindo pesadamente para as campanhas e depois ascendendo ali ao poder, entrando em exercício, nem que fosse por alguns meses. Porque mudou a legislação eleitoral que permitia, primeiro, doação por empresas, que não pode mais, e essas doações vinham não necessariamente pela pessoa física, mas também pela pessoa jurídica, e daí teve um outro fenômeno. Exato, porque primeiro você, ao proibir as empresas de doar, você ainda teve doações individuais e muitos empresários doavam individualmente também para as campanhas. Só que o outro fenômeno foi o crescimento do fundo partidário, do fundo eleitoral, e com esses recursos ficando muito mais volumosos, você, principalmente para os senadores competitivos, que são os que acabam ganhando ali, você não tem uma necessidade tão grande de recursos quanto você tinha antes, porque as direções partidárias já vão destinar muito dinheiro para esses senadores. Então acabou que esse incentivo deixou de existir na escolha do suplente. Então você tem menos suplentes, agora uma quantidade bem menor, até desprezível, dos recursos de campanha dos senadores que são bancados pelos suplentes. Então mudou um pouco a história. Mas o que não mudou, Toledo, é que esse é um cargo, ao contrário do que acontece na Câmara dos Deputados, onde você, como você muito bem disse na apresentação, não faz a menor ideia, né? A maior parte da população não faz a menor ideia de quem é o primeiro, quiçá o segundo suplente ali, e que você tem uma série de possíveis negociações políticas a serem feitas acerca desse cargo que não estão na mira de nós, jornalistas, que não estão na mira do eleitor e que acabam sendo ocultadas nesse cenário político. Por exemplo? Por exemplo, você tem negociações ali onde se coloca como suplente parentes de políticos ou parentes de outros políticos, ou seus próprios parentes, no caso de alguns senadores. Por exemplo, o senador Ciro Nogueira colocou como suplente a própria mãe ali. Então você tem uma série de situações onde você colocar alguém na suplência pode fazer parte de um jogo político. Tem uma historinha. Acho que um dos primeiros a lançar mão de um familiar na suplência foi o senador que já faleceu, Antônio Carlos Magalhães, né, o famoso ACM, senador pela Bahia, político que mandou no Brasil durante muito tempo, né? Começou na ditadura, se estendeu pelo governo Sarney, chegou Collor. E ele dizia, né, quando confrontado, falou, mas por que o senhor colocou seu filho como suplente? Ele deu uma resposta que não tem contra-argumentação. Ele falou, esse não vai torcer para eu morrer. Muito boa história, Toledo. Muito boa história. Mas é um pouco isso. Na Câmara de Deputados, quando você tem uma vacância em alguma das cadeiras ali, o que acontece é que o próximo deputado mais votado do partido, da coligação, acaba assumindo. Então, é uma pessoa que tem um histórico político, que teve votos, que teve uma campanha eleitoral, que tem algum tipo de conexão. Tem visibilidade. Tem visibilidade, uma conexão com o eleitorado. Tem uma plataforma política própria. Recebeu votos. Exatamente. Sem votos ele não estaria ali. No Senado não. Você pode até dizer, o candidato puxou mais 3 com ele, né? O cara que estoura de votação e acaba levando mais 3. Sim, mas esses 3 foram os mais votados dentro da legenda, né? Senão não estariam lá.
Exatamente. E no Senado isso não acontece. O senador de turno que será eleito, ele pode escolher de acordo com as próprias conveniências quem que vai exercer esse cargo de suplente. E o que a gente vê é que é um cargo de importância muito grande, estratégica e que muitas vezes está passando ao largo da escolha do eleitor, a gente sem saber. Então, quando a gente observa aqui 51 suplentes diferentes em 8 anos, quase, um pouco menos de 8 anos, assumiram em algum momento o mandato. 51 de 81 senadores, ou seja, maioria absoluta das cadeiras foi trocada. Exato. Tirando exceções ali, por exemplo, de alguns que assumiu o suplente, depois assumiu o segundo suplente, mas são pouquíssimos casos onde isso aconteceu, você tem sim uma maioria ali de cadeiras onde você acaba em algum momento tendo troca. E tem razões para ter troca no Senado, até mais frequente do que na Câmara. Os senadores, eles normalmente são políticos mais experientes, com mais rodagem, enfim. Os titulares, os que disputam a eleição. Exatamente. Então, acabam sendo chamados, por exemplo, para compor ministério ou acabam disputando eleição como governador, né, no meio do mandato, depois de 4 anos de mandato de senador, acaba disputando uma eleição como governador e acaba vagando ou tendo a suplência ali. Então, você tem uma cadeira muito importante que controla, cada senador hoje tem mais de 70 milhões de reais de emendas por ano para destinar. É um orçamento, né, na mão do senador. De novo, 70 milhões por ano por senador. Mais de 70 milhões, acho que já está em 73 ou 74. Quem está contando? 3, 4 milhões? Né? É muito dinheiro. E você tem esses suplentes que também vão ter a destinação de recursos desses, quando assumirem os cargos, tem uma importância estratégica ali no Senado, vão participar dessas votações, vão apresentar pedidos ou não de impeachment de ministro do STF. É um cargo estratégico em que a gente não está olhando como deveria. Ô, Thiago, eu vou te lançar um desafio. E você vai me perdoar porque eu vou te colocar numa situação meio cabeluda aqui, mas só depois do intervalo. Em 2021, o mega assalto de Araçatuba chocou o país. Ai, meu Deus do céu, as pessoas estão em cima do carro. Os criminosos levaram 3 milhões de reais. Até então, o crime parecia perfeito. Só que o plano era roubar 400 milhões. Alguma coisa deu errado. Levanta o drone e vamos embora. Ninguém sabia o que de fato aconteceu naquela noite. Até agora. Como Deus confirmou para mim dar entrevista, eu vou ceder a entrevista para você. E eu só efetuei 3 disparos. O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. Quem são os 3 senadores paulistas? Um dos senadores é o senador que assumiu a vaga após a morte do senador Major Limpo, que é o senador Giordano. Quem? É o senador Giordano. Os outros a gente não lembra muito. É a Mara Gabrilli. É a Mara Gabrilli e o Marcos e o astronauta, né? O Marcos Pontes astronauta. O astronauta se elegeu na última eleição, também não sabe o que faz lá, porque vive no espaço. E a Mara Gabrilli está terminando o mandato e não vai disputar a reeleição, o que tudo indica, né? Agora, o Giordano era vice do... O que aconteceu com o senador que era o titular que foi eleito? O Major Olímpio, ele morreu, né? Faleceu, e o Giordano acabou assumindo a cadeira dele. Por muitos anos. Já são 5 anos, Toledo. 5 anos. E ele teve um mandato tão famoso, assim, ficou tão em evidência que ele nem sequer tentará disputar a reeleição. Ele é um caso único, porque, assim, se o cara ficou 5 anos, quantos milhões em emendas parlamentares ele destinou do meu, do seu e do nosso? O Giordano chegou próximo a 200 milhões, isso de emendas pagas. Tem outras emendas que podem vir a ser pagas ainda, que foram destinadas por ele. Quer dizer, um sujeito que pode ser uma ótima figura, né, ter todas as qualidades do mundo, mas não recebeu nenhum voto no nome dele, quem recebeu foi o Major Olímpio, ele era o primeiro suplente, destinou mais de 200 milhões de reais do orçamento público sem ter tido
um mandato específico. Ele está dentro da lei, é o que manda a legislação, as regras do jogo são essas, mas o fato é que ele não tem nem sequer uma base política. Prova disso é que não vai nem disputar a reeleição. E tem outra coisa também, Toledo, que eu e a Marina mostramos na reportagem. O perfil dos suplentes ele é diferente do perfil dos senadores eleitos. Enquanto senadores eleitos, como até mencionei, são seres políticos de grande experiência, já muitas vezes foram governadores, já foram deputados federais. Nos suplentes, a experiência política é muito menor, muito mais restrita e em cargos, normalmente, quando tem experiência política, em cargos menores também. Uma coisa que destaca os suplentes dos senadores, a gente mostra isso na reportagem, é que há um percentual muito maior também de suplentes que se autodeclaram empresários. Então, o que acaba acontecendo, você tem uma representação no Senado, quando você tem muitos suplentes assumindo, como é o caso, é um pouco diferente da representação que o eleitorado pretendeu no momento do voto. Você tem mais empresários ali dentro do Senado que vão votar com um outro olhar, possivelmente, para as matérias que têm a ver com empresas privadas. Por exemplo, regime 6x1. Se é um empresário, você não vai gostar muito dessa proposta. Se você é um sindicalista, você vai batalhar por ela, né? Exatamente. E esse perfil diferenciado dos suplentes, ele é igualmente diferenciado para a direita e para a esquerda? Na direita, a gente vê mais e mais essa posição de empresários, né? Isso daí, olhando o perfil dos suplentes que assumem na direita, tem muito mais empresário. Na esquerda, você tem, por exemplo, sindicalistas que acabam entrando nessa vaga de suplente. É um perfil diferente, você tem variações ali entre os dois perfis. Mas tem coisas também que são interessantes, que é ver o quanto que, às vezes, alguns suplentes podem contribuir, vamos dizer assim, com a própria causa, né? Então, você tem, até citei, uma das ideias que me motivou a fazer essa reportagem, que numa reportagem anterior a gente tinha encontrado algumas propostas de políticos que se auto-beneficiavam e que eram de suplentes senadores. Seja específico, vai, conta aí. Por exemplo, a gente tinha falado da senadora Margareth Busetti, que assumiu como suplente do senador Carlos Fávaro e que tem uma empresa, ela é dona, empresária de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Ministro da Agricultura. Ele saiu do Senado para assumir a cadeira de ministro da Agricultura e deixou a Margareth Busetti, que tem uma empresa chamada Busetti Pneus e que propôs redução de tarifas para empresas do tipo recauchutadora de pneu. Ela recauchuta pneus quando não está no Senado? É o que a empresa dela faz. Mas, obviamente, quando a gente entrou em contato, ela falou, não, a proposta é para todo o setor, não é só para a minha empresa. Para os meus concorrentes, claro. Entendi. E vocês fizeram, você e a Marina Giannini fizeram um perfil dos suplentes, você já contou uma parte desse perfil aí, a origem política, a experiência política. Tem preferência por homens e mulheres? É igual na distribuição? Tem alguma coisa mais que distingue o suplente do senador eleito? Tem uma coisa que é interessante, Toledo, que era algo que tinha sido captado já há quase 2 décadas por cientistas políticos e eu refiz ali para ver se continuava sendo verdade e continua sendo verdade. Nos últimos 2 governos foi assim. Os suplentes tendem a votar mais com o governo. Tem uma taxa de governismo maior do que a dos senadores que foram efetivamente eleitos. Então, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula, os senadores que estavam ocupando as cadeiras como suplentes deram mais votos pró-governo, seguindo a orientação do governo, do que os senadores eleitos ali. Eu não acredito em coincidências, pelo que ela sai. Tem explicação para esse fenômeno? A gente conversou com alguns cientistas políticos que eles dizem que a falta de identificação do suplente com o eleitorado ali torna ele, vamos dizer assim, mais suscetível ao convencimento pelo governo, vamos dizer assim, nesses termos. Entendi.
entendi. Tem uma permeabilidade maior às ideias que vêm do Palácio do Planalto. Porque eles não têm uma plataforma, muitas vezes eles não têm uma plataforma política específica ali, ou uma ideologia tão clara, então eles estão mais abertos a esse tipo de contato. Quer dizer, é vantagem para o governo de ocasião nomear um monte de senador para o ministério, porque os seus suplentes, além de garantir o apoio dos senadores que viraram ministros, os seus suplentes provavelmente vão seguir essa mesma tendência. Isso é comum no mundo inteiro? Tem suplente ou tem outros sistemas eleitorais em outras partes do mundo? A gente foi atrás de ver como é que isso se dava em outros lugares do mundo e tem muitos sistemas diferentes, na verdade, Toledo. Não é comum esse tipo de sistema que a gente faz no Brasil. Ele Suplente a jabuticaba? Eu não sei se dá para falar que é jabuticaba, porque cada sistema político que a gente foi vendo tem uma particularidade ali. Mas dessa forma, ser escolhido dessa forma ali, a dedo pelo senador titular, sem passar por votos, sem ter uma presença política, é raro, é incomum, dá para dizer isso. O que é o mais comum? Existe uma tendência assim? Tem algum modelo que funciona melhor? Tem países, por exemplo, que adotam um modelo mais parecido com o que a gente tem para a Câmara dos Deputados ali, de você pegar uma eleição um pouco maior ali, onde os suplentes vão ter tido algum tipo de voto naquela eleição também e poderão... Ser o segundo mais votado, Exato. ser o segundo da chapa, qualquer Exatamente. coisa assim. E vem cá, alguém já tentou mudar isso no Brasil? Já, a gente teve algumas tentativas ali, mas assim, as últimas propostas sobre o tema foram arquivadas ali em 2015. Os cientistas políticos com os quais conversamos acham que seria muito importante ter uma reforma desse sistema para parar de ter essa permeabilidade. Eles consideram, alguns dos cientistas políticos que a gente entrevistou, fazendo análise do perfil dos suplentes, os suplentes como menos qualificados, eles são menos experientes, menos envolvidos anteriormente com a política, mais outsiders e mais sujeitos, como a gente falou ali, a negociações com o governo que não necessariamente vão passar por uma plataforma ideológica ou de conexão com o eleitorado. Além disso, teve alguma outra curiosidade que vocês descobriram fazendo essa matéria que eu não tenha perguntado? Não? Tem uma coisa curiosa, Toledo, que é a seguinte: você vê muitas vezes os senadores tirando licenças exatamente de 120, 121 dias. Por que 121 dias? Porque para você ter a entrada de um suplente, você precisa ter, no mínimo, 120 dias de ausência do senador. Então, se você tira uma licença... Então, você vê que é muito comum que os suplentes assumam exatamente por 120, 121 dias ali para cumprir a regra do Senado. Você tá de sacanagem. Quer dizer, o cara pede uma licença e fala, quero 121 dias, não é 122, não é 119, é 121 dias de licença, que é exatamente o mínimo de tempo que ele precisa ficar fora para o seu suplente poder assumir, é isso? Chega a ser engraçado, porque... trágico. Não estamos dizendo aqui, mas enfim, fica parecendo... Estamos sim. O que fica parecendo é que é já uma bola combinada, né? Enfim, você pega o período exato ali para possibilitar que o suplente assuma e tenha esse mandato de 4 meses ali. Como eu falei também, uma outra curiosidade é que é isso, além da senadora que a gente citou, a senadora Margarete Busetti, a gente encontra outros senadores ali que você vê que os suplentes propuseram medidas ou, enfim, ou propuseram emendas que acabavam beneficiando o próprio negócio. Um dos que a gente chegou a citar também é o senador que começou como suplente, Fernando Farias, né, que é suplente do senador que virou ministro, Renan Filho. De Alagoas. Ele propôs uma série de medidas beneficiando ali, retirando impostos do setor sucroalcooleiro. Não me diga. Ele tem uma usina de açúcar e álcool. Ele é usineiro, ele enfim, trabalhou a vida inteira com usinas de cana-de-açúcar. Coincidência, mera coincidência. Tem um personagem interessante também que tem aparecido... a empresa dele tem aparecido no noticiário, que é o suplente de senador, que assumiu por 4 meses também, o Ogari Pacheco, que Quem? Chama Ogari Pacheco. Ele é dono de uma farmácia que é bilionária, que é o laboratório Cristália. Peraí,
Farmácia ou laboratório? É uma farmacêutica. Uma farmacêutica. Quase igual, né, Thiago? Ele entrou como segundo suplente do senador Eduardo Gomes, do Tocantins, ainda naquele modelo que a gente identificava mais anteriormente. Ele, junto com a sócia, ele doou a maior parte do recurso da campanha do Eduardo Gomes. 82% das doações foram feitas pelo Ogari Pacheco. Doou mais que o partido? Doou mais que o partido. Quer dizer, o partido do Eduardo Gomes é o Ogari. Pois é. Dá pra entender um pouco por ali. E agora, qual é o nome da farmacêutica? Cristália. Eu já ouvi falar nessa Cristália. Que eu não tô ligando o nome à pessoa. Ela ficou famosa recentemente? O laboratório Cristália foi o laboratório que recentemente entrou no noticiário por conta da polilaminina, que é a substância que está sendo prescrita, está ainda em testes, né? Está sendo estudada para lesões na medula, para pessoas que acabam ficando com paralisia após lesões na medula. Então esse laboratório começou a produzir, investiu acho que mais de 100 milhões já nessa substância. O Ogari, dono do laboratório farmacêutico, ele acabou entrando com 4 meses ali, 120 e pouco, 121 dias como senador suplente. E o Eduardo Gomes aparentemente tem uma coincidência de plataforma ali, porque fez várias propostas que fortalecem a indústria farmacêutica nacional, inclusive aquela proposta até apoiada pelo governo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, foi feita pelo Eduardo Gomes ali. Muito bom, parabéns Thiago Malli, parabéns Marina Giannini, muito interessante essa reportagem e serve como lembrete, né, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, na hora de escolher os seus 2 candidatos ao Senado, olhar também os seus 4 suplentes que vão ser eleitos de carona com esses mesmos votos. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço novamente, Toledo. Antes de você ir embora, se as pessoas quiserem ler e quererão esta reportagem, onde é que elas encontram? Elas encontram na minha coluna no UOL, Toledo. Se digitar uol.com.br/Thiago Malli, tudo junto, você acha ela lá. Muito bom. Lembrando que quem assina o UOL também pode acessar e ler essa reportagem e muitas outras reportagens investigativas e especiais lá no UOL Prime na íntegra. Assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise dos nossos colunistas exclusivos. E você ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, desconto em peças de teatro, festivais de música e tem acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o colunista e repórter do UOL, Thiago Malli. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. A trilha sonora original foi composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação de operações é do Danilo Esperandio e do Eduardo Bonavita. A foto de capa do podcast é feita pela Daniela Toviansky. O podcast é um produto do UOL Prime. A gerência geral é do Irineu Machado. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. E até o próximo episódio, na semana que vem.